sobre a palavra de Deus e sobre esse tema, esse assunto que nós vamos estar passando aos irmãos, algumas coisas nós podemos tirar do contexto dessa palavra que nós lemos e vemos que coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia são muitas vezes resultado de alguma decisão precipitada que tomamos. Então, às vezes tomamos decisão precipitada e muitas vezes nessas decisões precipitadas nós sabemos então que nem sempre as coisas correm do jeito que tem que correr, nem sempre os resultados são satisfatórios, né? Então nós vemos que desde o capítulo 19 de Juízes, do livro de Juízes, a palavra do Senhor nos fala sobre um levita, e esse levita ele tinha sua concubina, e essa concubina então ela incorreu num ato de adultério e acabou então ela se ausentando da sua casa, da onde estava, voltando para a casa do seu pai. A Bíblia diz que ficou lá em torno de 4 meses na casa do seu pai. Mas o seu esposo, esse levita, ele então se direcionou em busca rumo à casa do pai, no caso do seu sogro, a fim de que pudesse estar falando com a sua concubina. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem, o sogro desse levita, ele ficou com ele ali, o levita, durante 3 dias. Mas esses 3 dias se passaram, e ali, quando ele pensava em ir embora, o seu sogro falava: olha, o dia já declinou, nos alegremos hoje, e amanhã você vai. E ele então cedia essa palavra do seu sogro. E aí sucedeu isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E se você for ler o texto, você vai ver que já chegava no 5º dia. Você vai ler o texto aí no capítulo 19, chegava no 5º dia. E ali nós vemos que esse levita, ele então acaba saindo, depois desse período, da casa do seu sogro. E a Bíblia nos diz que esse homem andou, e às vezes aquilo que nós pensamos que pode ser algo ruim, e do outro lado há algo que nós pensamos que seja bom, às vezes não é nem tanto assim. Às vezes aquilo que achamos que é ruim e pensamos que lá na frente alguma coisa poderá ser melhor, às vezes as coisas invertem por alguma razão. E nós vemos que isso aconteceu com esse levita. Ele chegou ali na cidade dos jebuseus, e a palavra do Senhor nos diz que quando ele chegou ali, o seu servo, o moço que estava com ele pediu para que ali eles pousassem ali naquele lugar e ficassem ali até o sol raiar novamente, para que eles pudessem dar sequência na sua viagem. E a palavra do Senhor nos diz que aquele levita falou assim: não, nós não vamos pernoitar aqui, nós vamos pernoitar no meio do nosso povo, no meio do nosso povo, da nossa gente. E ali ele saiu daquele lugar e chegou na terra da sua gente. Chegou na terra da sua gente. Ali ele chegou na terra de Benjamim. E ali a palavra do Senhor nos diz que eles andaram pelo lugar ali na cidade, e ali eles pararam em uma praça. E o levita chega e diz assim para o seu moço: olha, nós vamos pernoitar aqui. Mas estava no meio do seu povo, estava no meio da sua gente, mas eles iam pernoitar na praça. É aqui onde eu paro um pouco para pensar quanto à questão da hospitalidade. Seria como se eles não fossem
bem quisto ou bem recebido naquele lugar, ou não se apresentassem como deviam se apresentar, mas estavam no meio do seu povo, estavam no meio do povo de Israel. E a Bíblia nos diz que eles então se acomodaram ali na praça com o seu jumento, né? Com as cargas que estavam levando, se acomodaram na praça então para pernoitar. Aí a Bíblia nos diz que veio um homem, vendo ele ali na praça, convidou-os para pernoitar na sua casa. E a Bíblia nos diz que ali eles foram ali. A Bíblia relata isso como um estrangeiro. Um estrangeiro convidou-o a pernoitar na sua casa. E ali eles foram para a casa daquele homem que convidou-os. E a Bíblia nos fala, você vai ler depois todo o capítulo, a Bíblia relata para nós que ali na casa daquele senhor, daquele homem que os convidou para pernoitar, chegaram ali muitos homens, e a Bíblia diz que esses homens eram filhos de Belial, mas no meio do povo de Benjamim, no meio da tribo de Benjamim, filhos de Belial. E para você entender mais ou menos, quando a Bíblia fala sobre filho de Belial, a Bíblia está designando vários sentidos, mas todos os sentidos acabam dando o mesmo. Os filhos de Belial, designados na Bíblia, representavam ali então os ímpios, as pessoas que não temiam a Deus, que não serviam a Deus, que não estavam em conformidade com Deus. Em Deuteronômio, lembrei agora do Paulinho de novo, Deuteronômio, né? Paulinho faz marca, todo lugar que passa, né? E aí então, no livro de Deuteronômio, quase errei, Paulinho, fala que os filhos de Belial ali eram homens que incitavam outras pessoas à idolatria. Isso, em Deuteronômio, fala sobre isso. Juízes, no capítulo 19, quando se fala de filhos de Belial, está dizendo sobre os homens que abusaram da concubina do levita, filhos de Belial, ou seja, eles não obedeciam, eles não eram coparticipantes. Era simbolizado ali, não simbolizado, mas era mostrado como filho de Belial, os que desobedeciam e se afastavam de Deus. Eles eram considerados filhos de Belial. E em todas as ocorrências expressas, que expressa filho de Belial, o significado sempre foi o mesmo. Refere-se a pessoas desprezíveis, homens salafrários, descrevendo uma verdadeira pessoa inútil, alienada, separada, distante, desobediente, o que você quiser pensar. Então, quando se fala de filhos de Belial, filhos de Belial era nesse sentido. E a Bíblia nos diz, meus amados, que esse homem voltou ali, pousou na casa daquele senhor, e a Bíblia nos diz que homens chegaram ali e queriam aprontar com ele. E aquele cidadão falou assim: olha, eu tenho minhas filhas aqui, não incorram nesse mal. Ofereceu sua filha para eles. E aí então pegaram essa concubina do levita e abusaram dela durante toda a tarde e parte da noite. Abusaram da concubina do levita. Isso aqui é um resumo que eu estou dando para vocês, para nós chegarmos no ponto em que lemos. Abusaram daquela mulher, e quando aquele senhor abre a porta, encontra ela caída na frente da sua casa. E o levita pega aquela mulher, coloca sobre o seu animal e parte com ela dali, para descer para onde ele estava indo. E a Bíblia nos diz que esse homem pega um machado
e parte, corta essa mulher, divide o seu corpo, e para cada região ele manda um pedaço. E isso chegou aos ouvidos dos filhos de Israel. E eles disseram: nunca vimos tal coisa nesse lugar. E aí, procurando esse homem, indagaram ele, e ele disse: tudo isso que eu relatei para vocês, ele relatou aos filhos de Israel. E ali a Bíblia nos diz que eles ouviram os filhos de Benjamim, no verso 3, e que os filhos de Israel haviam subido de Mispa. A Bíblia nos fala que como aconteceu tal maldade? Perguntavam os filhos de Israel. E quando chegamos no texto em que lemos que eles ficaram sendo sabedores da história e como aconteceu, eles tentaram então pegar esses homens, filhos de Belial, esses desobedientes, esses depravados, né? Como diz aqui a descrição, os salafraios, os desobedientes, os que estavam distantes de Deus, não queriam saber de Deus. Eles iam ali para matar esses homens. E a Bíblia nos diz que eles mandaram um recado ali para Benjamim, e eles não quiseram entregar esses homens a eles. Então eles formaram um grande exército e foram guerrear contra a tribo de Benjamim, os benjaminitas. E a Bíblia nos diz, meus amados, aqui é onde a gente entra um pouco num contexto nosso mesmo. Eram praticamente irmãos brigando com irmãos. A situação virou uma situação tão caótica que se indispuseram entre si, a ponto de um guerrear contra o outro. E ali a indignação de Israel era tanta que a Bíblia nos diz no verso que lemos: então todo o povo se levantou como um só homem, ou seja, dentro da mesma intenção. Todos aqueles homens tornaram-se um, no sentido de estarem fazendo justiça à causa daquele levita. E a palavra nos diz que eles reuniram essa grande quantidade de exército, de soldados, homens de guerra, homens de batalha, e um número muito grande, um número bastante forte, povo bastante forte, homens de guerra, para guerrear contra Benjamim, contra aquele povo. E a palavra nos diz que eles se agruparam em um determinado lugar e decidiram então entre eles fazer com que, olha, quem é que vai subir primeiro? Aí disseram assim: olha, Judá, a tribo de Judá sobe primeiro, e vai a tribo de Judá lutar contra os seus irmãos. E a Bíblia nos diz ali que foram, não lembro se foi 20 mil ou 24 mil que foram mortos naquele dia, naquela grande batalha. E Israel, que tinha aquele exército grande, parecia que aquilo não fazia efeito nenhum, parecia que aquilo não estava tendo solução alguma, porque eles intentaram uma vez, foram derrotados, intentaram uma segunda, foram derrotados. Será que o mal estaria prevalecendo naquele momento? Será que alguma coisa nós poderíamos pensar nessa hora e falar assim: olha, será que Deus não estava a favor deles? Mas a Bíblia nos diz que quando eles foram derrotados, uma coisa eles começaram a fazer. Sabe o que fizeram? Eles buscaram ao Senhor. Eles pediram orientação não aos homens, não às pessoas como eles fizeram no começo. Depois que ouviram toda a história, ele pediu conselho, e o conselho foi justamente isso: avançar contra aquele lugar e destruir aqueles homens. E a Bíblia nos mostra que naquele momento eles começaram a buscar a Deus. Eles começaram a clamar ao Senhor e perguntar ao Senhor. E a partir daquele momento, meus amados, você vai ver o final da história. Não dá para nós narrarmos tudo, mas eles passaram a partir daquele momento
viver um momento de vitória sobre vitória, a ponto de desbaratar toda aquela cidade, a ponto de conquistar aquele lugar. E um lugar que nós vimos, o sinal que eles tinham, a Bíblia diz que eles tinham um sinal para mostrar aos outros, era a fumaça que estaria subindo daquela cidade. E a Bíblia nos diz que eles guerrearam, lutaram contra seus próprios irmãos. Por isso que eu disse, ele não quis dormir na terra dos jebuseus, decidiu ir para a terra de Benjamim, povo deles. Mas ali eles não foram hospedados, não teve hospitalidade a eles. Será que isso nos chama a atenção de alguma coisa? Será que isso chama a atenção, alguma coisa a nós nesses dias? A falta de hospitalidade daquele povo, naquela cidade, gerou todas essas situações, gerou tudo isso que nós compartilhamos. E um segundo ponto que nós podemos entender nisso, meus amados, primeiro, que eles não buscaram a orientação do Senhor, foram de acordo com o que achavam e o que pensavam. O terceiro ponto que nós podemos ver em relação a isso é que possivelmente eles confiavam no seu exército, eles confiavam nas suas armas, nos seus homens de guerra. Mas nós sabemos, meus amados, que nós não temos que confiar naquilo que temos, não temos que confiar no que somos, no que sabemos, não temos que ser dirigidos pela sabedoria nossa, pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento, mas a palavra de Deus nos ensina para buscarmos o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, e buscarmos a aprovação de Deus para as nossas vidas. Talvez se eles tivessem confiado em Deus, eles tinham logrado êxito na sua investida naquele lugar, e não teriam perdido 3 vezes. Talvez se eles tivessem buscado a orientação de Deus, eles não estariam ali chorando a morte dos seus irmãos, ou vendo a situação que dizimaram praticamente a toda aquela cidade, por causa de pessoas que não viviam a sua vida na presença de Deus, por causa de pessoas que não estavam no meio do povo de Deus, mas não tinha nenhuma proximidade com Deus, eram distantes de Deus. Isso prova pela maldade que fizeram. Talvez também se os benjaminitas eles tivessem entregado esses homens ou feito julgamento sobre eles, porque a Bíblia diz que na terra, naquele momento, não tinha juiz na terra, não tinha juiz, não tinha quem estivesse sobre eles. Por isso que a liderança, meus amados, a liderança constituída, louvado seja o nome do Senhor, liderança direcionada por Deus, a liderança é direcionada por Deus para fazer aquilo que o Senhor ordena que esteja fazendo. As pessoas sem líder, meus amados, sem liderança, as pessoas sem alguém para os conduzir, para os orientar, às vezes entram por caminhos tortuosos, às vezes entram por veredas que muitas vezes não têm retorno algum. Eles estavam ali sem rei, eles estavam sem pessoas que estivessem sobre eles, então tomaram decisões, e muitas vezes as decisões que nós tomamos são decisões que não estão dentro do agrado de Deus. Então precisamos, meus amados, de uma forma direta compreendermos isso, buscarmos a orientação de Deus, buscarmos viver uma vida na presença de Deus, buscarmos viver uma vida diante do Senhor, clamando ao Senhor, meditando na sua palavra, aprendendo do Senhor, para que possamos então lograr êxito naquilo que nós, seja projeto, seja planos que você tenha, para que você possa então, de cabeça erguida, contar a vitória
posteriormente. O que nós vemos em relação a isso? Talvez um descaso, talvez uma falta de hospitalidade, talvez uma incompreensão mediante um julgamento, talvez uma decisão mal tomada. E quantas vezes na vida nós tomamos decisão mal tomada? Tomamos uma má decisão, e lá na frente nós pensamos que a decisão que nós tomamos não foi uma decisão correta. E por que não foi uma decisão correta? Porque não buscamos a orientação de Deus. A palavra para a minha vida e para a sua vida nessa noite é buscarmos a orientação de Deus, é clamarmos ao Senhor, é vivermos uma vida na presença do Senhor, é estabelecermos propósitos diante de Deus. E esses propósitos, com certeza, o Senhor há de estar realizando e cumprindo todos esses propósitos na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Viver na presença de Deus, meus amados, é um fato bastante importante para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa está lá distante, alienada, afastada, separada do Senhor, mas quando toma a decisão de estar na presença de Deus, quando toma a decisão de servir ao Senhor, de estar ali buscando a face do Senhor. Lembra-se daquela parte lá de 2 Crônicas 7,14: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos, meus amados, buscar ao Senhor e não sairmos da presença do Senhor. Buscarmos orientação ao Senhor. Se você não tem buscado a orientação de Deus, a palavra do Senhor nos ensina hoje, nos relembra hoje, que devemos buscar a orientação do Senhor para as nossas vidas, para os nossos planos, para os nossos projetos. Amém? Essas pessoas, você vai ler toda a história depois, leia o capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. Depois eles buscaram fortalecer essa cidade que foi destruída, e ali aquela cidade novamente voltou a ser uma cidade pela qual ela era, por conta de uma decisão mal tomada, uma decisão no momento que foi empregada uma decisão maléfica, no momento que foi empregada uma decisão sem buscar a orientação do Senhor, trouxe consequências não somente a Israel, mas toda aquela cidade. Bem? Então aí a palavra do Senhor para a nossa vida é justamente essa. Mesmo que ali nós possamos dizer que levantou-se como um só homem dizendo, nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para a sua casa. Eles estavam decididos, determinados. Eles se uniram para um propósito, mas o propósito que eles se uniram, esse propósito não era o correto. Temos trabalhado na igreja, meus amados, a questão da unidade, para cumprirmos aquilo que está estabelecido pela igreja: comprometimento, excelência e unidade. O ser unidade é falar a mesma língua, mas dentro daquilo que Deus quer que nós falemos. O ser único, o ter unidade, é estarmos dentro do mesmo propósito. O termos unidade é estarmos dentro do mesmo sentimento. O termos unidade é sermos cordados, é vivermos em concordância. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso dentro daquilo que Deus espera de nós, dentro daquilo que Deus espera da tua vida, dentro daquilo que Deus espera de você, de mim e de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eles se uniram e, pensando que aquele monte de exército que tinha, monte de soldado que tinha, eles eram invencíveis e iam vencer, mas tiveram perdas porque confiaram na sua força, no seu entendimento e na sua agilidade e destreza.
Quando nós confiamos em nós, quando nós confiamos naquilo que sabemos, no que conhecemos, nós sabemos que vamos quebrar a cara. Mas quando confiamos no Senhor e buscamos a orientação de Deus, sabemos que os resultados são satisfatórios e o nome do Senhor é glorificado. Amém?